né? Essa diferença entre fidelidade e lealdade. Mas a chave, o que liga uma coisa à outra, o que pode fazer um cliente sair das compras repetidas a realmente ser leal, é o que precisa ser entendido. É o centro, é o comportamento do consumidor. Bem-vindos a mais um episódio do Marketing Chat. O meu nome é Miguel Magalhães e hoje tenho comigo uma professora e profissional com uma ampla carreira em mercado organizacional e estratégia de marketing e vendas. É ainda especialista em neuromarketing, onde aplica a neurociência em diversas intervenções e estudos de mercado. Consultora de e-learning e designer instrucional, projeta e desenvolve soluções de aprendizagem em ambientes virtuais, sendo também responsável pela formação de coordenadores e professores desta área. Atualmente é CEO e consultora em gestão e marketing na Nextside Consulting e Assistant Professor de Marketing no IPAM. Comigo, Carla Menezes. Carla, muito obrigado por ter vindo. Antes de mais, eu que estou aqui de coração grato pelo convite de vocês. Carla, hoje nós vamos falar sobre compreender o consumidor. E, naturalmente, eu mencionei aqui neuromarketing, é um dos tópicos que nós vamos tocar, mas antes de irmos a neuromarketing, eu queria perceber um bocadinho melhor o porquê desta paixão, primeiro pela compreensão do consumidor e depois pela neurociência e pelo neuromarketing. Bom, vamos lá, Miguel. É uma história antiga, não é? Não era a minha paixão inicial. Por incrível que pareça, a minha paixão inicial era a medicina. Então, eu me coloco como uma médica frustrada, né? E digo isso sempre nas minhas palestras e formações aí pelo meio do caminho, que essa minha frustração como médica e as outras habilidades que eu percebo em mim me levaram ao marketing. O marketing, ele é multidisciplinar, né? E eu comecei com gestão de empresas. Quando eu entrei em contato com o marketing, foi assim algo arrebatador, né? Irrecusável. O convite do marketing para caminhar de mãos dadas com ele foi irrecusável. E na época do mestrado, eu fiz um mestrado em comportamento do consumo. E nós, como estudantes, temos uma certa mobilidade para ir para outros centros de estudo. Então, eu fui para antropologia, sociologia e psicologia. E lá eu estudei antropologia do consumo, psicologia do consumo e entrei em contato com métodos de estudo e de pesquisa ao consumidor através da sociologia, nomeadamente pesquisas mais no âmbito da pesquisa qualitativa. E me apaixonei. E a frustração da medicina me levou à neurociência, porque no mestrado também vimos algumas unidades curriculares relacionadas à neurociência do consumidor. Então, eu me encontrei, né? Meu Deus, eu não fui médica e agora eu tenho a chance de ser neurocientista. Tanto que estou aí refazendo a minha carreira, né? A caminhar novamente nesse sentido. Estou a fazer um curso em Harvard de neurociência básica. Não vou poder exercer a neurociência, óbvio, porque eu não tenho todo o background que precisaria na carreira e nem vou fazer. Voltar lá para graduação, mestrado, não vou fazê-lo. Mas a neurociência do consumidor é realmente apaixonante. E foi assim que nasceu aí essa ligação. Mas para quem trabalha em neuromarketing, é comum este caminho, principalmente, por exemplo, irem estudar neurociência em Harvard, ou o que seja? Pois é, um grande problema desta área é exatamente este. Eu sou bastante crítica, peço logo desculpa, né, a quem está a nos ver e ouvir com relação a esta crítica, mas é preciso fazer uma distinção, antes de eu responder essa sua pergunta, não é uma distinção muito comum nas minhas palestras, nas formações que eu dou sobre neuromarketing e neurociência, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizemos no Brasil. Neurociência é a parte acadêmica do entendimento das respostas cerebrais e como o cérebro responde a nível neural a determinados estímulos. E mais, como o cérebro nos conduz, porque é ele que nos conduz, à tomada de decisão. Neuromarketing é outra coisa, pega algumas ferramentas, né, e tenta agregar essas respostas ao marketing, ao entendimento do comportamento do consumidor. Mas, digo sempre, neuromarketing sem o conhecimento de marketing estratégico e sem o conhecimento de neurociência do consumidor não vale de nada.
São respostas vazias, não é? E você pode me perguntar na sequência, já vou me adiantar, por que estudar neurociência se eu posso pegar um eletroencefalograma, um aparelho de eletroencefalograma muito simples como o meu, tenho 2, comprei na Alemanha, aqui próximo, chegou na minha casa pelo CTT, não tive problema algum. É muito caro? Não, 200 euros, próximo de 200 euros um eletroencefalograma, fora o programa. Só que, não é? Faltou nomear aí no meu currículo que eu sou muito esperta. Então, eu me casei com alguém de sistema de informação. Você precisa também de um desenvolvedor. Você precisa ter um profissional ao seu lado para converter a linguagem que sai no eletroencefalograma, que é uma linguagem de programação, para uma linguagem que nós, profissionais de marketing ou neurocientistas, podemos analisar. Então, quem faz isso é o outro lado da laranja, não é? Ele converte toda essa linguagem. Mas aonde eu quero chegar? Se ele me der gráficos no Excel, folhas de cálculo preenchidas com ondas betas, alfa, teta, delta, o que adianta isso se eu não sei aplicar isso numa estratégia de marketing? Claro, a parte da aplicação é muito importante. Pois. E para quem é ouvinte assíduo deste podcast, percebe que nós somos muito críticos naquilo que é a aplicação das coisas. Não adianta saber só por saber, é preciso saber aplicá-las acima de tudo. Exato, tanto que as pessoas me perguntam muito, Carla, me indique um livro de neuromarketing para ler. Não indico, eu só li um na minha vida inteira. Recomendo para quem está iniciando sempre, é o do Martin Lindstrom, o Biology. É muito interessante esse livro, porque conta uma experiência prática de neuromarketing, mas o conhecimento que você precisa para realizar essa experiência não está ali. Está em livros de neurociência, eu compro livros na área médica. Exato. Né? Eu estudo o cérebro como um médico estudaria, alguém que está em formação em medicina. E eu agrego este conhecimento, né, a uma parte do nosso corpo, ao conhecimento que eu tenho de estratégia de marketing e comportamento do consumidor. E por que só não pegar, como eu falei lá no início, o eletroencefalograma, leio, peço alguém para ler e faço uma estratégia com isso? Porque existem respostas, né, relatos que damos conscientes e relatos inconscientes. Os inconscientes eu só consigo entender com o conhecimento de neurociência do consumidor. E, quiçá, psicologia do consumidor e antropologia do consumidor, que é o que a gente estava falando há pouco aqui sobre cultura. Exatamente. Não é? Então, em minhas formações, quando eu dou uma formação sobre neuromarketing, eu também falo, e neurociência, eu também falo de antropologia, de sociologia, de filosofia e de psicologia. Ou seja, estamos a falar de muitas áreas e nós até no primeiro episódio com o Nino Carvalho, nós falámos sobre como outras áreas têm impacto no marketing, o que é natural. Nós crescemos precisamente com essas outras áreas. Exato. E aqui em neuromarketing dá para perceber que realmente temos muita coisa que saber antes de realmente começarmos a tocar em neuromarketing. E naturalmente a parte básica, quando digo básica não digo fácil, mas fundamental de marketing, e também a parte estratégica para percebermos como é que aplicamos depois todas essas questões de análise e uma questão que nós depois vamos tocar um bocadinho melhor à frente, mas que para percebermos um bocadinho melhor depois e vamos falar disto mais a fundo, como é que neuromarketing realmente se aplica. Sim. Mas antes de irmos aí, Carla, eu queria que começássemos a falar um bocadinho mais sobre consumo. Sim, sim. E o consumo é naturalmente um dos condutores da disciplina de marketing. Neste momento, o consumismo é provavelmente a melhor forma de caracterizar o nosso tipo de consumo atual. Hoje em dia nós consumimos de uma forma, primeiro, totalmente diferente daquilo que deveríamos e segundo, totalmente diferente daquilo que consumimos há 30, 40, 50 anos, certo? Portanto, começando a discussão pelo estado atual do consumo, que balanço é que a Carla faz do consumidor atual? E portanto aqui dá também um bocadinho de ênfase a Portugal. Vamos lá. Eu costumo dizer, e fui bem criticada lá no início da minha carreira, que consumimos desde que nascemos, né? Consumimos ar, consumimos o alimento da nossa mãe enquanto estamos na barriga, né? Na fase gestacional, consumimos sangue, consumimos água, enfim, consumimos o nosso próprio corpo. Então, fomos acostumados a consumir. Nós nascemos com esse fim. Começando logo portanto, quando estamos a falar em consumo, não estamos a falar só em transações comerciais. Comerciais, estamos a falar não. de consumo geral.
Por isso que não dá para falar de consumo, marketing, consumidor sem pegar um apoio nas outras áreas que você falou e que eu ouvi o podcast do Nino, áreas que nos construíram, economia, filosofia, psicologia, o humanismo em geral. Somos seres humanos e não dá para separar. Para mim, a melhor coisa que o Kotler fez, né, e eu sou bastante crítica com relação a Kotler também, né, para mim, Kotler é graduação, fica ali. Depois da graduação, não mais Kotler. É outra coisa. É importante vermos perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes, exatamente. É o pai e deu-nos muita coisa, mas exatamente. temos de ver outras coisas, porque não é só uma questão de seguirmos uma opinião, mas vermos diferentes e formarmos a nossa. Eu sou muito crítica e muito aberta a outras opiniões e eu busco em outras áreas as respostas que eu não tenho. E isso me faz ser crítica em relação a determinados papas e pais e mães que certas profissões têm. Né? Enfim, quando a gente fala de consumo, a gente precisa ir na raiz. As nossas raízes enquanto humanos são consumistas. E eu preciso separar aqui muito bem cultura de consumo e consumismo. Consumismo é uma doença. Né? A gente trata em psicologia do consumidor o consumismo como uma doença, um distúrbio psicológico em que a pessoa busca respostas ou saídas ou busca regular os seus neurotransmissores, né? Busca regular a sua construção hormonal até quando consome. Então, isso sim é uma doença. Né? Pessoas em depressão, isso é muito triste. Eu toco nisso também nas minhas palestras. Pessoas com determinados hormônios ou hormonas, como vocês colocam aqui em Portugal, em baixa, podem sim usar o consumo para tentar buscar a fonte de prazer, a alegria, a felicidade que uma dopamina alta traz, por exemplo. Né? Essa dopamina, sim, pode ser gerada pelo consumo. Pode ser gerada por um amor, pode ser gerada por uma amizade e também pode ser gerada pelo consumo. Então, eu tenho muito cuidado em falar consumismo por isso. Então, cara, só uma questão que eu acho que isto é importante tocarmos. Acha que é aí que as marcas ganham um grande espaço? Sim. Nós falamos muito da paixão, mas então estamos a falar não de paixão, mas de uma obsessão, certo? Exatamente. E emoção. A chave de tudo é a emoção. As empresas descobriram isso, as marcas descobriram isso, que a chave para o sucesso é a emoção. E é lá que elas querem estar. Elas querem estar a nível neural, a nível cerebral, num espaço físico em que você recebe aquele estímulo e você lembra da marca. Você lembra daquele consumo. Isso é bastante perigoso, tem correntes éticas aí a ser contra, não é? Como em tudo na vida. Inteligência artificial tem Sim, correntes contras e a favor, enfim. Basta certos anúncios para estimular um desejo específico que nós tenhamos, mesmo que não seja uma necessidade. E é aí que começa a polêmica do consumo. Hoje, você me perguntou um perfil aí do consumidor. Né? Eu sou bastante otimista também. Eu acho que tudo que está acontecendo hoje é muito positivo. Inclusive, a questão da pandemia, acho muito positiva. A gente precisava desse sacode, como a gente fala, né? Levar esse empurrão para acordar para algumas coisas. E hoje, o consumidor, ele tem, eu digo sempre que ele está em duas vertentes. A primeira, ele está mais aberto a ceder seus dados e a confiar nas empresas, porque não temos alternativa. Passamos por uma fase em que ou comprávamos online ou não comprávamos. Não é? E eu digo, por morar em Ovar, eu estava presa, o restante de Portugal podia ir e vir e eu não, né? E eu via a importância de um shampoo para o meu cabelo, para você ter ideia. Porque não tinha onde comprar, tinha que ser online. Eu confesso, não gosto, não me acostumo muito com compras online, ainda não sou o tipo de consumidor que confia. Sim, não são poucas as pessoas. Até porque também vivencio a tecnologia, né, com a outra metade da laranja. Exatamente. E sei os riscos, por mais que você diga, não, mas o site é seguro e não sei o que, eu vejo. Né, o meu dia a dia é ver as falhas de segurança, então eu ainda tenho receio por conhecer. Né?
por saber um pouco e vivenciar um pouco essa realidade, mas eu tive que fazer, como muitos de nós. Tivemos que nos render a dar os nossos dados, não é? A confiar um pouco mais nas empresas, o que elas iam fazer com estes dados. Isso é um lado do perfil do consumidor. E o outro lado é a questão da informação. Somos muito mais informados enquanto consumidores hoje do que éramos antes. Isso é interessante porque eu ainda no outro dia estava a discutir sobre uma questão associada à dissonância cognitiva, e estávamos há pouco a falar de psicologia. Sim, sim. Esta questão do RGPD e da privacidade, e depois houve aquele boom de pessoas que não queriam, mas nós naturalmente muita gente vai aceitar isto pela questão da formação adaptativa de preferências. Eu, para ter aquilo, sou obrigado a... eu naturalmente vou criar uma narrativa em que, independentemente desse contra, eu tenho vantagens e quero essas vantagens. Portanto, eu vou começar a criar essa narrativa. Isso é uma excelente forma de nós também percebermos que, apesar de existir estes contras no nosso tipo de consumo, mesmo que não seja necessário, nós vamos sempre arranjar uma forma de dar uma volta e esta frustração acaba por se desaparecer. E em Portugal isto é muito próprio português. Pois. Eu tive um choque cultural, né? Porque a visão que a gente tem no Brasil é de que somos iguais, né? Vamos para Portugal porque os brasileiros e portugueses, né, são iguais, a língua é a mesma, nem a língua é a mesma. Eu tenho amigas portuguesas, ainda hoje eu estava a falar com uma e falei uma expressão muito comum, que para vocês é toda gente, para mim toda gente faz isso, para mim é a turma faz isso. E ela, não percebi, calma. Desliga a tecla brasileira. Enfim, nem a linguagem é igual, não é? E a gente percebe isso, não é? O português ele é muito de se acostumar. Tem uma região no Brasil, que é a Bahia, que foi onde Cabral chegou primeiro, que agora eu sei de onde vem. O baiano ele é assim, ele se acostuma com as coisas como elas têm que ser, não dá para fugir, vamos fazer. A gente vai dar uma volta a isso e vai passar. E pronto, e é muito parecido com o português. Eu tenho um irmão baiano também que não esquenta muito a cabeça com as coisas, não. Mas esse traço cultural é interessante quando a gente traz para a cultura de consumo. Exatamente. Porque muda totalmente. Muda a questão da publicidade, muda a questão da estratégia que a gente tem que lidar para entender esse consumidor e para tentar buscar essa fidelização. Porque uma coisa importante, o que é fidelização? Miguel, me diga, o que é que você acha que é fidelização? Né? Existem aí várias teorias e vários conceitos que a gente pode chegar aqui e dizer... Acho que é importante nós tocarmos aqui numa coisa, já que a Carol fala de fidelização, não sei em que é que vai tocar especificamente, mas a diferença entre fidelização e lealdade. Sim. Muita gente fala de lealdade e da paixão e não sei o quê, que nós somos apaixonados por marcas. Aí sim, acho que nessa parte especificamente, porque depois temos pessoas temos profissionais, temos autores que dizem que fidelização é pura e simplesmente a repetição de compra, enquanto que a lealdade está muito mais associada com aquilo que as pessoas dizem que é o amor à marca. E aí sim, há aí muita crítica. Eu não tive uma coisa muito interessante, que não existe prova de que realmente, ou pelo menos prova significativa, científica, sim, de que realmente existe lealdade. Há muita crítica, mas que tipo de argumento é que a Carol queria fazer? Ia chegar bem aí, na questão entre fidelização, ou fidelidade, e lealdade. Né? Eu me lembro disso, quando eu dei uma aula sobre isso a primeira vez, eu me lembrei de Frida. Frida e o marido, eles tinham um relacionamento aberto. E veja como uma área, não é? Arte, tem a ver com marketing. E o Diego, ele traía muito a Frida com outras mulheres. E ela nem ligava, assim, continuava a ser o amor da vida dela. Quando ele traiu ela com a irmã dela, ela não aguentou. E perguntaram a ela por que, se ele traía com toda a gente, por que não podia trair com a irmã? E a resposta dela foi, é uma diferença entre fidelidade e lealdade. Ele não era fiel. A partir do momento que ele me traiu com a minha irmã, ele deixou de ser leal a mim. Não é? E eu trago muito isso para as minhas estratégias de marketing. Não é? Essa diferença entre fidelidade e lealdade. Mas a chave, o que liga uma coisa à outra,
O que pode fazer um cliente sair das compras repetidas a realmente ser leal é o que precisa ser entendido. É o centro, é o comportamento do consumidor. Quando eu passo a entender, a compreender, que é o que eu falo também muito, entender a gente entende com o cérebro, compreender com o coração. Então acertámos bem no nome do tema 2, compreender o consumidor. Pois. Então, o que é que acontece? Quando eu compreendo de onde vem a fonte, e daí a importância da neurociência do consumidor e do neuromarketing, você consegue entender a fonte dessa ligação de comportamento repetitivo a ponto de conseguir fazer algo para se tornar o consumidor leal. Só que isso vai demorar muito ainda, né? Bastante. E essa ligação, ela existe, só que ninguém sabe ainda como. O que é que acontece? Pense num relacionamento a dois, não é? O meu companheiro é fiel a mim por causa da minha beleza física. Ótimo, você sabe por que é. Ele gosta de mulheres bonitas e você é bonita, mas você sabe que não pode deixar de ser bonita. Percebe? Aquele atributo central. Exatamente. A palavra é essa, atributo. Né? Dentro do comportamento do consumidor, a gente estuda atributos do produto, atributos do serviço. É isso que faz, determinados atributos, é que fazem com que haja fidelidade e lealdade no consumidor. Né? E esses atributos, nós enquanto consumidores, para voltar à sua pergunta do perfil, né, estamos muito mais cientes deles. Nós enquanto consumidores. Nós, enquanto consumidores, conhecemos muito mais deles do que, às vezes, as próprias empresas. E isso é importante por outra coisa. O que é que nós vemos muito as pessoas da nossa área de marketing a fazer? Assumirmos as coisas e achamos que nós, enquanto profissionais de marketing, temos a mesma perspectiva das coisas que os nossos consumidores têm. Pois. E a questão aí do compreender, da empatia, da orientação para o mercado é extremamente importante. O que me leva ao segundo ponto da nossa conversa, que é Customer Centricity. As empresas serem centradas no consumidor e compreenderem o consumidor. A Carol, tendo experiência em consultoria, obviamente não vamos estar aqui a falar de clientes específicos, mas de uma forma geral, qual é a sua percepção daquilo que as empresas estão a fazer em Portugal e no mundo? Estamos a caminhar para o Customer Centricity ou verificamos na mesma aquele problema do olhar só para o produto, do engenheiro? Bom, eu toco numa questão importante que você trouxe à tona, não é? A diferença entre colocar o consumidor no centro, porque eu acho que é ali que ele quer estar, ou colocar o consumidor no centro porque ele quer estar ali, né? Essa percepção do perfil do consumidor deve vir muito antes de colocá-lo no centro. Porque eu vou colocá-lo no centro de quê? Tá aí a física para mostrar que tudo depende do referencial adotado. Exatamente. Não é isso? O marketing também é assim. Tudo depende do referencial adotado. Ele está no centro de quê? Do centro que eu disse para ele colocar? Para ele estar? Ou do centro que ele quer estar? E sabe uma chave, um ponto-chave para isso é a ciência. As velhas pesquisas tradicionais de consumidor. E as novas, que estão aí o neuromarketing a mostrar que podem revolucionar. Mas sem esquecer as antigas. Perguntar, não é? Isso é essencial. Pois, o grande defeito, o grande problema dos profissionais de marketing é... Eu já ouvi de tantas pessoas, chega a dar uma dor. As pessoas dizerem a mim, marketing é muito fácil. E eu, ok, estou aqui a fazer doutoramento para quê? Para nada? Não é isso? Marketing é muito fácil quando você fica ali no raso. Você molha o pezinho ali na água e aprendeu marketing. Exatamente. Marketing não se aprende lendo livros apenas. Marketing se aprende aqui, ó, na pele. E consultoria você é consultor hoje, você sabe o quanto você aprendeu. Em um ano de consultoria, acho que você está um ano. Sim, 3 anos agora profissional, contexto profissional. No contexto profissional, no mercado, não é? Enquanto você aprende em um ano de consultoria, mesmo você faça 2, Miguel, em um ano, você aprende tanto, mas tanto,
E é isso que você vê. O consumidor está no centro no discurso. Né? Você perguntou a mim se esse caminho aí já está a ser trilhado ou não. Está bem no início, para mim, bem no início. Justamente por causa dessa miopia, de colocar o consumidor no centro de quê? No centro de onde? Em que centro? Percebem? Isso só vai começar a funcionar quando começarmos a querer compreender o consumidor. Entender e compreender, porque eu uso a razão e uso a emoção para tal. E aí sim, a gente vai ter uma virada no marketing incrível que outros teóricos já tentaram realizar, mas que o mercado não responde, porque é tudo muito rápido, muito para ontem e agora mais ainda. Nós caminhamos para esse caminho? Acho que sim, acho que sim. Se os decisores, não é, resolverem mudar um pouquinho a cabeça, e eu estou falando acho, porque é realmente uma percepção minha, né? Em determinados países já anda um pouquinho mais rápido, já outros andam um pouquinho mais lento. Eu acho que Portugal ainda está muito lento. Sim, no nessa geral, questão. muita coisa, tecnologia, não é só em marketing. E aqui tem uma visão, o marketing digital, né? Só faltam me bater quando eu falo que marketing digital não é um tipo de marketing, é uma ferramenta do marketing. Enfim, eu digo isso em sala de aula e todo mundo fica assim olhando para mim. Nós aqui, Essa mulher é louca. Nós aqui no podcast, nós tocámos isso, mas também nós não queremos estar a tocar muito, porque realmente nós defendemos isso. O marketing é um canal e acima de tudo, mas sentimos que lá está, sabemos que é importante, sabemos que melhorou muita coisa, mas para a percepção geral daquilo que é marketing, para muita gente isto foi ainda mais confuso. Agora o que tocou na questão das pessoas dizerem, marketing é fácil. Sem estar a alongar muito nisto, mas isto é uma coisa que eu gosto muito de promover, eu gosto muito de futebol. E nós tínhamos um grande filósofo, foi um grande treinador, um grande jogador de futebol, que era o Johan Cruyff, que era da Holanda, ganhou várias bolas de ouro, e ele dizia, no futebol, jogar futebol é simples, mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que existe. Eu acho que em marketing é exatamente a mesma coisa. Qualquer pessoa faz, marketing é simples, mas fazer marketing simples, fazemos o fundamental, aquilo que é básico, mas na medida de ser essencial, é a coisa mais difícil que existe, porque estamos a falar da compreensão do consumidor, a Carol tocou um bocadinho nisto, taticamente muita coisa mudou, sem dúvida nenhuma. E é normal que as pessoas, com o digital, dizendo que vem o TikTok, vem o que quer que seja, as pessoas taticamente mudam o comportamento que têm, mas estrategicamente, quando nós tocamos especificamente no porquê da compra na parte psicológica, é exatamente a mesma coisa que era há 100 anos e vai ser exatamente a mesma coisa nos próximos 100. Bom, estamos a passar aí por um momento, não é, de pandemia em que a maior dificuldade e a maior exposição do ser humano foi ter que pensar no outro. Não há empatia. A nossa crise pandêmica mostra que não há empatia, assim como não há empatia no mercado. Para que eu entenda o consumidor, eu preciso me colocar no lugar dele. Eu preciso exercitar um comportamento que eu não tenho, nem como ser humano. Quando eu não uso máscara na rua, quando eu não cumpro as regras de higiene e as regras sanitárias, eu mostro que eu penso em mim e não no outro. E essa é a maior dificuldade dos profissionais de marketing. A gente acha, a gente pensa, a gente percebe mas não vamos direto ao que o consumidor acha, ao que o consumidor pensa, ao que o consumidor percebe. Então, como a gente estava a falar antes, é colocá-lo no centro, mas em que centro? Não é? E tendo em conta isso, até que medida, até que ponto é que nós vamos ter um novo normal? O que é que muda, o que é que não muda na sua perspectiva agora no consumo? Pois, eu não gosto muito dessa expressão novo normal, Eu sou muito dinâmica, sou geminiana, então já explica, acho que 50% da minha personalidade, ser geminiana. Então, eu estou acostumada a transformações, Nós, como consultores, vemos essas transformações todos os dias. Há um novo normal, todos os meses, todas as semanas, todos os anos. Exatamente. E eu não simpatizo muito com essa expressão novo normal, Até porque eu estudei também psicologia e o que é normal? Para mim, o normal pode ser uma coisa, para você, o normal pode ser outra coisa. A loucura, por exemplo, ela é tida como a falta de normalidade.
Mas alguém que nunca foi diagnosticado como louco e nem será, mata mãe, pai, filho, toca fogo numa casa, enfim, se mata depois, essa pessoa era dita como normal, né? Essa normalidade, ela deve sim ser superada, é saudável, mudanças são positivas, a depender da maneira como a gente as encara, né? Mudanças são aprendizados importantes. E tá aí, quantas empresas tiveram que se adaptar? Quantas empresas não conseguiram adaptar-se, né, a essa transformação que o mercado passou? E quantos consumidores também precisaram adaptar-se, como eu falei no início da nossa conversa. Eu comecei a dar valor a compras online e eu não dava. Então, é uma adaptação para ambos os lados, entendo, mas é uma transformação muito importante. Então, eu não uso o novo normal, mas uma nova época, uma época de transição, não é? A gente tende a estudar o mercado pelo ano que passou. Exatamente. Não é? Nós, como profissionais de marketing, muitas vezes usamos dados de um ano que foi. Mas, de certa forma, em certas questões isso é muito importante, porque eu posso perguntar a uma pessoa, por exemplo, alguma coisa relacionada com dieta ou sobre vegan. Só vai-me dizer sim, isso é muito importante e eu vou melhorar. Mas a pessoa na semana passada comeu 7 hambúrgueres, é normal, ou seja, essa questão de nós perguntarmos e de nós olharmos para aquilo que se passa e não necessariamente o que a pessoa me vai dizer, porque nós, principalmente em entrevistas, mentem-nos muito, mesmo que não propositadamente. Percebe agora a importância do neuromarketing, das ferramentas de neuromarketing com o conhecimento da neurociência, não há o que mentir. Eu queria tocar aí porque os focus group, as personas, até mesmo entrevistas, são muito utilizadas. Eu próprio utilizo muito focus group. Eu também. Mas são ferramentas extremamente criticadas e percebe-se naturalmente o porquê. E, aliás, aqui nós defendemos mesmo que tem de haver crítica e até falta mais crítica a marketing. Sim. E não é só uma questão de ferramentas, mas acima de tudo mindset. No entanto, o neuromarketing pode vir responder de forma exata a estas questões que estas outras ferramentas colocam? Ou... Não, de forma exata nunca. Somos uma caixinha de surpresa, estamos a lidar com seres humanos. Então nunca. Não creio que vá existir algum dia, né, a não ser leitura de mente, talvez. E mesmo assim, mesmo os leitores de mente um dia estão meio embaixo e podem ler a sua mente de uma maneira errada. O cérebro nessa medida então também mente quando aquilo que é a prática da Carol e analisa isso? Não digo como mentira, mas subterfúgios. Okay. Não é? E vou tratar aqui de psicologia novamente, não é? Não sei se o Miguel... Eu sou fascinada por psicologia criminal, psicologia jurídica, eu sou fascinada. Eu leio muitos livros sobre... Parece que eu moro nos Estados Unidos. Eu adoro serial killer, psicopatas, enfim. Adoro entender essas mentes. São pessoas extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Não é? Que dão a volta ao próprio comportamento. Não é? E muitos têm conflitos, sim. E entram em conflito quando resolvem fazer algum mal ou matar, enfim. Tentam resistir e não conseguem. E é por isso a mente humana é, sim, para mim, a caixa de Pandora. Pode sair dali coisas que a gente nunca imaginou conhecer. Mas é um apoio muito interessante. Mas é apenas um apoio. Eu não descarto, sou muito crítica, já disse novamente, com relação às metodologias de recolha de dados, técnicas, enfim, tem suas falhas, exatamente porque a maior falha é ser operacionalizada por um ser humano. Não há como, é ilusão. Nós que somos da academia, quando chegamos no mestrado, no doutoramento, o pesquisador não pode ter viés. Conversa, você sempre tem viés. Não dá para deixar o viés em casa como uma camisola que eu tiro, deixo em casa e vou fazer a pesquisa. Então, sou eu que estou ali a realizar um focus group. Sou eu que estou ali a realizar uma entrevista. E quanto mais eu me dispuser de outras técnicas que me deixem mais segura, melhor. E o neuromarketing está aí para isso. Para dar mais segurança. Exato. O que nós podemos tentar, eu que não falo só necessariamente em neuromarketing, mas enquanto profissionais de marketing, é tentarmos desmarcar ao máximo daquilo que é o achómetro, o assumir. Tentamos desmarcar ao máximo
de impingir alguma coisa quando estamos a fazer esse tipo de focus group, o que seja. E acima de tudo há aquela frase muito famosa de eu só sei que nada sei, e é muito importante sempre que começamos a trabalhar em alguma coisa termos esta mentalidade. E há muita gente que me pergunta, pá, enquanto consultor, pá, podes ir para um setor em que não conheces quase nada? Claro que sim, porque o padrão é normal, e ter essa percepção de eu sei que nada sei, tem de ser um canvas, tem de ser uma página em branco e abordar isto, e utilizar e falar sim, e ter do meu lado pessoas que conhecem isto. E a Carol há pouco estava a dizer, por exemplo, mesmo quer seja de sistemas de informação ou do próprio setor, pessoas que apoiem depois a construir alguma coisa. Sim. E portanto, essa parte de compreender o consumidor, essa primeira parte de percebermos que não sabemos nada e temos de procurar, é provavelmente das mais importantes. Pois, eu já disse que eu gosto muito de filosofia também, né? E o John Locke, ele dizia, nós seres humanos nascemos como uma página em branco. E todas as vezes que eu vou montar uma estratégia, eu penso nas pessoas primeiro. Né? É uma briga dos 4 P's, que agora são 5, já tem até 7, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Né? Para mim são 5, e que tá lá as pessoas que deveriam estar presentes nos outros 4. Isso é natural. Mas enfim, colocaram separado, eu aceito, vamos lá, né? Para frente. Mas para mim, quando eu vou pensar numa estratégia de marketing, eu penso nas pessoas e não só... A gente está aqui a falar de consumidor, ótimo, mas não esqueçamos o consumidor interno. Exato. Não é? O nosso cliente interno. Muitas vezes olhar para dentro é mais eficaz e mais eficiente do que olhar para fora. Não é? A depender do objetivo que se tenha dentro de uma empresa, óbvio. Não é? Eu quero que as pessoas... Quantos escândalos aí houveram já no mundo com marcas que usam trabalho escravo? Enfim. E muitas pessoas continuam a consumir essas marcas. Sim, algumas das maiores têm essa... Exatamente. Né? Muitas pessoas continuam a consumir, porque vivemos num mundo em que o dinheiro, o ganho financeiro vem primeiro. E está aí a questão daquilo que não muda. Ou seja, há muita coisa que muda, há muita coisa não. que nunca muda. Pois. E essa parte psicológica que será muito difícil de combater. De transpor até. Não só de combater, mas de transpor. Né? Porque cada consciência é um guia. Mas existem comportamentos que são generalizados, né? Como o nosso comportamento de mercado e o nosso comportamento de consumo de uma maneira geral. Você estava há um bocado a falar sobre vegan, sobre natural, enfim. Eu brinco muito e digo que o profissional de marketing, ele não pode ter preconceito, ele não pode ter time, ele não pode ter religião, não é isso? Porque nós, consultores, podemos lidar com qualquer situação. Eu já fui fazer consultoria numa empresa que o dono era de uma religião que não podia se reunir numa sexta-feira. Aliás, na sexta-feira até o final do dia, até o sol se pôr, e depois só no outro dia, no sábado, depois que o sol já tivesse ido embora também. E eu fazia reuniões com ele sábado à noite, porque era a hora que tínhamos. Porque durante o funcionamento da empresa eu estava lá a observar toda a dinâmica, mas não tinha acesso a ele. Eu só tinha acesso quando não tinha mais expediente. Né? Enfim, colocar as pessoas e prioridades onde elas devem estar. Não é? E operacionalizar isso da melhor maneira, que funcione para todo mundo. E acontece isso hoje no marketing, essa deficiência do marketing, que é entender o outro, entender as questões que levam o outro a fazer algo. E essas metodologias mais tradicionais não respondem mais. Por isso que vem aí neuromarketing, entendimento de neurociência, para tentar entender, enfim, não vou entrar na esfera de manipular, não manipulamos, estimulamos, né? Nós profissionais de marketing estimulamos, não manipulamos. Sim, nessa questão de estimular, normalmente para mim um tema muito interessante, e eu sigo autores que apresentam uma forma muito interessante de explicar isto, porque realmente há pessoas, e é natural, consumidores que dizem que pessoas de marketing profissionais manipulam. A questão aqui é que nós temos, a partir do momento em que nós apoiamos e exponenciamos a criação de valor, esse valor não tem de ser necessariamente no produto ou no serviço, mas na percepção que as pessoas têm desse produto ou desse serviço. Exatamente. Entra aí a tal parte, se calhar, da magia ou da arte.
E enquanto profissionais de marketing, nós temos de ter esta noção, como a Carol estava a dizer, de que temos esta possibilidade de desenvolver o valor a este ponto, mas acima de tudo, termos responsabilidade perante essa capacidade e olharmos principalmente para aquilo que o consumidor procura, sermos orientados para o mercado e, acima de tudo, compreendermos, mesmo, e falámos que é a palavra certa de utilizar, compreendemos o consumidor. Pois, o consumer-centric ou centricity, enfim, tem várias denominações, não é? Que o Miguel estava a falar há pouco, não é? É exatamente isso. Perceber o que o consumidor quer, suas dores, suas necessidades, seus desejos e, a partir daí, colocá-lo no centro da nossa estratégia. Mas percebe que antes deve haver um conhecimento profundo, senão a estratégia não vai resultar. Atenção aqui uma coisa para os Ele ouvintes. sai do centro. Atenção aqui uma coisa para os ouvintes que a Carol está a dizer que é muito importante. Analisarmos, portanto aqui temos o neuromarketing que nos pode apoiar isso. E tantas outras coisas. Para definirmos estratégia, não partirmos logo para a tática. Não partimos logo para a ação, para operacionalizar, exatamente. Pensarmos um bocadinho de fora. Só que aí uma prática de mercado, os empresários querem isso... Para amanhã. Para ontem. Não, para ontem, não é? Não dá tempo. Eles, por isso que tem pessoas que dizem, marketing é muito fácil. Exato. Porque parte logo para a ação. E de uma forma ou de outra, a depender do mercado, o mercado responde, mas não vai responder por muito tempo. Exatamente. Não há uma sustentabilidade empresarial. O meu nascedouro foi a gestão. Então, eu olho para uma empresa de forma holística. Né? Eu não olho apenas com o olhar de profissional de marketing. Exato. Né? Meus alunos perguntam muito, professora, acha bom eu fazer um MBA em gestão ou um mestrado em gestão? Ótimo, maravilhoso. Quanto mais o profissional de marketing entender do funcionamento da empresa, melhor. Melhor. Teremos profissionais de marketing mais musculados, vamos dizer assim, no que fazem. Não é? E isso seria interessantíssimo. Não dá, lógico, que em 3 anos para dar tudo. Você emerge ali no marketing, não é isso? Mas se você puder fazer uma pós, um mestrado ou uma especialização, não sei, uma formação que lhe dê uma visão mais macro, né, da empresa, seria muito importante. Porque aí sim a gente vai entender como montar uma estratégia para colocar o consumidor no centro. Essa questão da forma holística é importante. Lembrou-me agora de uma frase que o professor do IPAM diz, o professor Ricardo Mena: quem só percebe de marketing não percebe nada de marketing. Isso também é uma perspectiva muito interessante. Exatamente. Cara, foi mesmo um prazer enorme estar a falar consigo, é sempre. Pedia-lhe só então, agora no final, porque a Carol estava a dizer, quem quiser perceber de neuromarketing não é ler livros, só uma mensagem final para quem realmente tiver interesse nesta área em específico, não só de compreensão do consumidor, mas também de neuromarketing, o que é que a Carol aconselha a fazer? Bom, antes de dar o meu conselho, não é? Eu digo sempre para todo mundo, se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas mesmo assim eu vou dar. Só que antes, obrigada, não é, pelo convite, o prazer foi todo meu. É uma alegria imensa falar com o Miguel sempre, né? Sou fã número 1 do Miguel, enfim, para todo mundo que está a nos ouvir. E é muito bonito ver o seu desenvolvimento, a sua carreira. Eu tenho um orgulho imenso, né, de tudo que você vem a conquistar. E esse podcast aí é uma dessas conquistas também, junto com todo o pessoal da base IPAM. São conquistas que valem a pena ver. Né? E ótimo ver também o orgulho que a Carol tem na base e no pessoal da base, é muito bom. Pois, e participar disso com vocês é maravilhoso. Mas enfim, vamos ao conselho que não é bom, não é? Eu sou muito, vamos lá, responsável nos conselhos que eu dou, por saber que o que funciona para mim pode não funcionar para o outro, né? Mas eu, professora Carla, tive o privilégio de ter um background, né, de psicologia do consumidor, de antropologia do consumidor, de sociologia geral, de uma maneira geral, né, e de comportamento do consumidor. Então, isso me deu toda a base para que eu visse o neuromarketing como eu vejo hoje, né? E
senti a necessidade de encontrar, de beber da fonte da neurociência do consumidor para isso. Então, eu não poderia dar outro conselho, não é? Que comecem pela neurociência do consumidor, e a própria neurociência vai se encarregar de despertar em você a vontade de estudar psicologia, sociologia, antropologia, não é? Não dá para dissociar o cérebro de comportamento, cultura e emoção. Nós somos isso. Enquanto seres humanos, somos emoção, que nos guia a um comportamento, e esse comportamento muitas vezes tem bases culturais. Quase todas as vezes, não é isso? E quando entramos em conflito é que a gente percebe a importância da cultura na nossa vida. O que foi ensinado para a gente quando a gente era pequeno, a gente era miúdo em casa, ou miúdo na escola, ou a igreja, enfim. Tudo isso tem, sim, não é, consequências a nível do nosso comportamento enquanto consumidor. Muito mais do que a gente pode imaginar. Então, entrem nesse mundo, quem gosta de neuromarketing, não pensem só no eletroencefalograma, no ataque, na ressonância magnética, é muito bom isso, muito bonito, mas é vazio se você não tem todo esse conhecimento que eu falei anteriormente. Se torna um conhecimento vazio. E é por isso que neuromarketing ainda não despertou como poderia já estar, tanto quanto o marketing digital. Não é? Ele não despertou ainda. Você não vê, principalmente aqui em Portugal, muitos cursos, muitas formações, MBA em neuromarketing. E os que tinham fecharam ou estão em stand-by. Por isso, porque falta este conhecimento. Então comecem por entender um pouquinho a máquina que você vai medir, que é o cérebro. Esse é o meu conselho maior. Muito obrigado, Carol. Eu deixo mais uma dica aos ouvintes, que é, se tiverem interesse neste tipo de temas e noutro tipo de temas associados a marketing, naturalmente seguir o nosso podcast e o trabalho da Base IPAM. Até ao próximo episódio.